No coração seco do sertão nordestino, onde o sol parece castigar mais do que iluminar, existia uma pequena cidade chamada Santa Luzia do Sertão. As ruas eram de terra batida, vermelha como sangue seco, e o vento quente levantava poeira que grudava na pele e na alma das pessoas. Ali, todos se conheciam pelo nome, pelas histórias e pelas dores que carregavam. Mateus era um dos nomes mais falados, mas sempre em voz baixa. Aos 28 anos, ele era alto, de ombros largos, pele bronzeada pelo trabalho incansável e um olhar profundo que escondia mais do que revelava. Vivia sozinho numa fazenda simples, herdada dos pais, com poucas cabeças de gado magro e uma roça que mal dava para sustentar. Ninguém entrava em sua casa sem ser convidado, e poucos eram os convidados. As mulheres da cidade cochichavam sobre sua beleza rude e sua força, mas sempre terminavam com a mesma frase: pena que é tão fechado. Parece carregar o mundo nas costas. Mateus carregava mesmo um peso antigo. Anos antes, um incêndio devastador consumira sua casa antiga, sua esposa Ana e o pequeno filho Davi. O fogo veio numa noite de vento forte, devorando tudo em minutos. Os vizinhos diziam que fora acidente, mas Mateus sabia que não. Havia inveja nos olhos de alguns fazendeiros ricos da região, homens que não suportavam ver um homem simples prosperar. Desde então, ele se isolara, trabalhando do nascer ao pôr do sol, falando pouco e evitando qualquer laço que pudesse doer novamente. A solidão era sua companheira fiel, e ele a aceitava como castigo. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, no convento de Nossa Senhora das Graças, vivia Helena. Aos 24 anos, ela usava o hábito preto desde 6, quando fora deixada ali pela morte do pai num acidente e pela ausência de mãe. Cresceu entre rezas intermináveis, bordados delicados e o silêncio que se tornará parte de sua essência. Seus olhos castanhos profundos pareciam sempre buscar respostas que nunca vinham. Helena era obediente, devota, mas no fundo do peito guardava uma inquietação que nem as orações calavam. Nunca conhecera o mundo além das paredes frias do convento, e às vezes sonhava com o vento livre do sertão que ouvia ao longe. A crise financeira atingira o convento como uma seca prolongada. As doações minguaram, o artesanato não vendia mais, e as dívidas com a paróquia da capital cresciam. A Madre Superiora, uma mulher de rosto severo mas coração dividido, recebeu uma proposta inesperada. Padre Anselmo, com seu sorriso calculado, trouxe a ideia: um fazendeiro pobre da região vizinha aceitaria quitar boa parte da dívida em troca de alguém para ajudar na roça e na casa. É só trabalho honesto, madre. A moça vai aprender a viver no mundo real, disse o padre. A madre hesitou, mas a alternativa era fechar as portas do convento. Helena foi a escolhida. Inocente, obediente, sem família para reclamar. Dias depois, uma carroça velha parou em frente ao portão da fazenda de Mateus. O sol queimava impiedoso, e a poeira subia em nuvens. Helena desceu devagar, as mãos apertando o crucifixo de madeira no pescoço. O véu ligeiramente torto revelava mechas castanhas. Mateus esperava encostado na cerca, chapéu baixo, camisa aberta no peito marcado pelo sol. Seus olhos a avaliaram sem piscar. É essa? Perguntou ao cocheiro. Sim, senhor. A madre disse que agora é sua responsabilidade. Helena baixou o rosto, o coração disparado. Aquela palavra, responsabilidade, soava estranha, pesada, como uma sentença. Mateus estendeu a mão para ajudá-la a descer. Ela hesitou, mas obedeceu. Vamos, disse ele seco, virando-se e andando à frente. Helena o seguiu, sentindo o chão duro sob os pés acostumados ao piso frio do convento. O portão se fechou com um estalo seco, selando seu destino. A casa era simples, paredes de madeira gasta, mesa pequena, 2 cadeiras, fogão a lenha. Cheirava café requentado e terra seca. Aqui não tem luxo. Se veio achando que ia descansar, tire isso da cabeça, avisou Mateus. Helena assentiu, engolindo em seco. Eu vim porque me mandaram. Vou fazer o que for preciso. Os primeiros dias foram de puro sofrimento para ela. Acordava antes do sol, pegava água no poço.
balde que pesava como chumbo, tentava manejar a enxada na roça e voltava com as mãos em carne viva. Mateus observava de longe, sem ajudar no início. Vai aprender, dizia. Mas aos poucos, algo mudou. Numa manhã, vendo-a tropeçar e cair na terra, ele se aproximou. Deixa eu te mostrar. Pegou a enxada, demonstrou como um revólver o solo devagar. A vida é assim. Tem que cavar fundo, sem pressa, para colher depois. Helena sorriu fraco, surpresa com a gentileza escondida naquela voz grave. As noites eram longas. Helena deitava no catre simples, o corpo doendo, a mente cheia de saudades do convento. Às vezes ouvia Mateus cantar baixinho enquanto cuidava do cavalo Trovão, um animal manso de pelagem escura. Numa dessas noites, ela perguntou, por que vive tão sozinho? Ninguém te visita. Ele parou, olhando o fogo na lareira. Perdi tudo. Mulher, filho, no incêndio. Desde então, não quero mais ninguém perto. Não aguento perder de novo. Helena sentiu a dor dele ecoar na sua. Pela primeira vez, o silêncio entre eles não era vazio, era compartilhado. Com o tempo, a convivência forçada virou algo mais. Conversas curtas viraram longas. Mateus contava histórias da roça, Helena falava das orações e das crianças que ensinava no convento. Numa tarde sob o embuzeiro, ele abriu mais o coração, tinha uma vida diferente. Sonhava grande. Mas o fogo levou tudo. Dizia um acidente, mas sei que foi fogo posto. Inveja de quem não suporta ver pobre subir. Helena tocou sua mão. Eu sei o que é perder. Mas talvez a gente não precise carregar sozinho. Mateus olhou para ela sem medo pela primeira vez. A mudança veio sutil, como chuva fina no sertão. Mateus começou a rir de brincadeiras dela. Helena sentiu o coração bater diferente quando ele passava perto. Numa noite de tempestade, ela caiu doente, febre alta, tremendo. Mateus entrou no quarto com lamparina, tocou sua testa. Fica calma. Eu cuido de você. Passou a noite trocando compressas, falando baixo. Ninguém vai te fazer mal, tô aqui. Helena chorou, sentindo pela primeira vez não estar sozinha. Mas o passado não perdoava. Uma carta chegou do convento, a madre pedia retorno imediato. Haviam prometido Helena a um homem rico da capital para quitar dívidas maiores. Eles me venderam de novo, Mateus, disse ela, voz trêmula. Ele fechou os punhos. Não vão te levar. Não dessa vez. Naquela noite, decidiram fugir. Madrugada escura, Helena subiu no trovão atrás dele. Saíram pela porteira, cascos ecoando no silêncio. Mas perseguidores vieram, homens do pretendente rico. Galopes atrás, tiros no ar. Trovão tropeçou, Mateus caiu. Helena gritou. Os homens a agarraram, levaram-na à força. Mateus ficou no chão, ferido, vendo-a desaparecer na poeira. No convento, Helena sofreu repreensões, solidão. Mas descobriu documentos escondidos, provas de corrupção da madre e do padre Anselmo, ligações com os fazendeiros que incendiaram a propriedade de Mateus. Era uma rede de poder, dívidas, violência. Com coragem, fugiu novamente, papéis na mão, ferida mas determinada. Chegou à fazenda de madrugada. Mateus, chamou fraca. Ele a abraçou forte. Perdi você uma vez. Não perco de novo. Juntos, leram os documentos. Eles destruíram sua família. Usaram a igreja para encobrir. Agora temos a verdade. Denunciaram tudo. Procuraram autoridades honestas, espalharam a notícia. O escândalo explodiu no sertão. Fazendeiros poderosos foram presos, o convento reformado. Helena deixou o hábito, escolheu viver com Mateus. Transformaram as terras numa escola e orfanato para crianças pobres. Numa manhã clara, diante da construção nova, Mateus disse emocionado, você me salvou, Helena. Não só do passado, mas de mim mesmo. Ela sorriu, lágrimas nos olhos, e você me ensinou que da dor nasce esperança.
Juntos, a gente reconstrói. A fazenda, antes marcada pela tragédia, virou lugar de risos infantis, aprendizado, amor. Mateus e Helena seguiram lado a lado, símbolo de que duas almas feridas, unidas pela dor, podem transformar o sertão mais seco em terra fértil. Santa Luzia do Sertão nunca esqueceu: o que o fazendeiro pobre fez com a freira não foi violência, mas redenção. E isso chocou a todos, porque mostrou que o amor verdadeiro nasce onde menos se espera, no meio da poeira, da perda e da luta. A vida continuou, com suas secas e chuvas, mas agora com esperança. Crianças corriam pelo quintal, Trovão pastava tranquilo, e à noite, sentados na varanda, Mateus e Helena olhavam as estrelas. A gente achou nosso caminho, dizia ele. Sim, respondia ela. E ele passa um pelo outro. E assim, no sertão onde tudo parece acabar em cinzas, renasceu uma história de amor, justiça e recomeço. Porque, no fim das contas, a maior surpresa não foi o que ele fez com ela. Foi o que eles fizeram juntos pelo mundo ao redor.